O Judiciário Mineiro chegou à conclusão de que não basta apenas realizar justiça quando se trata de pessoas em situação de rua e que, nesses casos, é preciso humanizar o atendimento. Quais são as ações concretas e o alcance delas? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com a juíza Cláudia Helena Batista, que é da Primeira Vara Empresarial de Belo Horizonte, e também com o diretor do Foro de Belo Horizonte, juiz Sérgio Henrique Cordeiro Caldas Fernandes. Ambos integram o Comitê Pop Rua e o Núcleo do Voluntariado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Obrigado, doutor Sérgio. Obrigado, doutora Cláudia, pela presença aqui. É um prazer recebê-los no Pensamento Jurídico. E a você que nos acompanha, por favor, inscrever-se no canal da AMAGES no YouTube e enviar suas sugestões e comentários, que serão muito bem-vindos. Doutor Sérgio, a direção do Foro de Belo Horizonte, que o senhor hoje comanda, né? E a Escola Judicial, o desembargador Edésio Fernandes, a EGF, lançaram, então, neste mês de maio, um curso que tem esse tema, Atendimento Humanizado no Judiciário Mineiro às pessoas em situação de rua. Qual que é o objetivo e a quem que ele é dirigido? É bem interessante, né? Porque é um passo a mais do curso que já foi feito pela EGF de excelência no atendimento. Nesse caso, é um curso destinado ao atendimento da parte mais vulnerável da população. Ela está de acordo, né, com a Resolução 425 do Conselho Nacional de Justiça e foi montado com muito carinho pela Escola Judicial, com apoio da Corregedoria e do Comitê Pop Rua Jus, voltado como público-alvo, né, as pessoas de atendimento, ou seja, o atendimento que vem desde a segurança, desde a recepcionista, passando pela secretaria, chegando até o juiz. Por isso ele é aberto tanto para os juízes, servidores e terceirizados. São mais todo mundo que está na linha de frente. Exatamente, foram 600 inscrições, né? E a ideia é essa, você dá um atendimento de qualidade, mais empático, né? Para as pessoas que têm ou uma questão de um déficit de informação, a questão de exclusão digital, ou seja, daquela pessoa que mais precisa de acessar o judiciário. Muito bem. Doutora Cláudia, isso é mais do que uma ação judicial, né? Tem uma amplitude social. Como é que esse atendimento humanizado pode, por exemplo, ajudar a minorar essa dura realidade de quem vive nas ruas? Eu entendo que o Poder Judiciário e o Estado brasileiro como um todo tem um déficit, né? Tem uma obrigação para com essas populações mais vulneráveis, porque a nossa Constituição garante a elas uma série de direitos e mais de 30 anos depois a gente consegue perceber que avançamos muito pouco, falhamos enquanto sociedade com essas pessoas. E os prédios públicos, de um modo geral, eles são muito ostensivos e distantes para essas pessoas acessarem. Muitas vezes uma questão de uma vestimenta inadequada, uma questão de higienização, pode afastar a pessoa ou impedi-la de até usar um equipamento público como um banheiro. E depois as pessoas reclamam, falam, olha, as pessoas em situação de rua estão sujas ou fazem suas necessidades nas ruas, sem atentar que essas pessoas não têm acesso e nem lugares para poder ter esse mínimo da dignidade humana. Então é uma visão que eu acho que é mais do que um dever, mais do que, vamos dizer assim, é um resgate de um direito que há muito tempo já deveria ter sido olhado. Se colocar no lugar delas, né? Bom, por falar em lugar delas, doutor Sérgio, o curso fez uma pesquisa anterior com essa população para entender como abordá-las, né? E nessa pesquisa, qual foi a percepção do maior desafio para lidar com essas pessoas que representam o segmento mais vulnerável da sociedade? É bem interessante isso, porque foi feita uma pesquisa profunda pela Escola Judicial, junto com o comitê, né, inclusive capitaneado pela Marília, com rodas de conversa em vários equipamentos e várias associações que trabalham diretamente com as pessoas em situação de rua. E é uma situação muito interessante. A questão do preconceito, por exemplo, né, em razão, igual a doutora Cláudia falou, da vestimenta, mas fatos da pessoa estar com mochila, ela já é identificada uma pessoa em situação de rua, ela não é abordada, ela não se conversa com ela, não se deixa entrar. Fatos que nós hoje temos um sistema de Posso Ajudar no Fórum Lafayette, a gente está identificando pessoas que conseguem passar por todo esse périplo, né? Entra, passa, consegue chegar na secretaria, volta sem entender absolutamente nada do que aconteceu.
aconteceu. Então, há um problema de comunicação também muito forte. A gente até fala, né, na questão do curso, que é muito difícil para uma pessoa em situação de rua, por exemplo, que ela não tem uma moradia convencional, né? Ou ela está nos logradouros ou está nos equipamentos públicos. O que ela tem está ali naquele carrinho dela, está na mochila dela, né? Essa pessoa acessar um prédio, né, de um fórum, por exemplo, ser atendida não por assistentes sociais, mas ser atendida por seguranças. Se ela consegue, uniformizado, se ela consegue ultrapassar esse ponto, vai entrar em corredores de pessoas engravatadas, falando um linguagem jurídico que é indecifrável para ela. Se ela conseguir chegar até uma secretaria, também vão ser atendidos por servidores muito ocupados com linguagem técnica. Aí, no final, ela chega até um juiz, né, numa ação muito solene. Quer dizer, isso é muito longe da realidade dela. Então, hoje, esse acesso da justiça é a forma de você exercer o direito à jurisdição, que é o direito básico. Então, por isso que a gente está pensando desde o início, ou seja, desde você ter uma busca ativa, mais empática com essas pessoas. E como é que o senhor humaniza esse atendimento? Como é que muda essa relação? Porque um dos grandes desafios do judiciário, independentemente da situação das pessoas, é o acesso à justiça, o acesso ao judiciário. Isso, a gente está passando até por uma questão de acesso aos prédios, para se ter uma ideia, né? No caso, a gente está com um trabalho que a gente chama de Posso Ajudar, né? Que são pessoas que estão trabalhando até fora do Lafayette, para já um atendimento ativo, eles chegam até a pessoa que está se aproximando. A questão da capacitação da equipe de atendimento, dos seguranças, para entender essa situação, para ser mais empático, para dar uma informação mais qualificada, uma linguagem que seja acessível, né? Que faça uma informação, não é aqui no fórum, então é aqui na Defensoria Pública, para onde fazer esse encaminhamento. Então todos esses trabalhos estão sendo feitos em conjunto, exatamente para propiciar o acesso a essas pessoas que têm, às vezes, uma informação menor, né? E tem uma dificuldade maior de chegar até o fórum. Vencida essa etapa, doutora Cláudia, tem uma mais importante, que é a garantia dos direitos dessas pessoas de situação de rua e do resgate da cidadania. Como chegar a isso e garantir esses direitos? E quais seriam esses direitos? Uma importante ação, tanto do núcleo do voluntariado quanto do Comitê Pop Rua, é ouvir, né? As chamadas rodas de conversa. A gente tem que parar para ouvir. É muito fácil você encontrar soluções de cima para baixo, achar que tem alguma solução, mas, na verdade, quando você passa a ouvir, coisas simples, como, por exemplo, você pôr uma tornozeleira em alguém por uma infração penal. E ele é um morador de rua. Onde ele vai ligar a bateria para carregar aquela tornozeleira? Como que ele vai ficar delimitado num espaço? O doutor Sérgio acabou de falar, uma vez que eles não têm uma habitação, não têm um local. Então, ele vai ficar num determinado local como? E isso, muitas vezes, é um custo altíssimo para o Estado, o valor de umas tornozeleiras, para uma população que sequer tem o que comer, sequer tem onde dormir. Então, essa inversão de ouvir as pessoas, de saber das necessidades dela, é o primeiro passo para a gente construir essa mudança de cultura e, principalmente, buscar uma eficiência na garantia dos seus direitos. Você, por exemplo, dá um documento em papel. O sujeito vai ficar na rua, ele vai molhar aquele papel, a certidão de nascimento, a certidão de casamento, vai voltar a ficar sem documento. Muitas vezes, o doutor Sérgio também falou, os seus pertences são recolhidos às vezes até a prótese dessa pessoa, né? Muletas. Até pelo próprio poder público, né? Pelo próprio poder público, né? Numa linguagem e numa abordagem de higienização e de discriminação, de certa forma, porque não se ouve aquela pessoa e se parte do pressuposto que ela está incomodando o espaço público, que ela está enfeiando a cidade. Ora, são seres humanos, né? Isso que eu sempre digo, são seres humanos e a falha não está neles, está em nós enquanto sociedade. É uma iniciativa importante, doutor Sérgio, como o senhor costuma dizer, que não basta apenas realizar justiça, né? Para enfrentar essas realidades duras, é preciso, então, criar uma nova realidade, né? É esse o projeto desse curso. Sim, e você tem de estruturar uma rede, né? A gente tem casos que são casos kafkinianos, né? O caso, por exemplo, de uma pessoa que ela sai do sistema prisional, mas a carteira de identidade dela fica retida no sistema. Aí ela tem de se apresentar no fórum. Aí ela antes não podia entrar no fórum, como não pode? Agora pode entrar, só que ela tem uma dificuldade de identificação,
nas varas. Aí ela tem de fazer um boletim de ocorrência. Aí esse boletim de ocorrência acaba empenhando a própria Polícia Militar. Ou seja, o próprio Estado cria uma dificuldade que a pessoa ela fica nesse labirinto, né? Então, a gente tem de conversar, né? A conversa tem de ser com as pessoas em situação de rua para entender qual que é a questão e, a partir daí, na estruturação da rede para se resolver, né? Porque não adianta só o judiciário resolver e a gente tem um problema, por exemplo, no sistema penal. O que é curioso, doutora Cláudia, é que apesar de cada vez mais numerosa essa população de rua, a sociedade não a vê, ou então normalizou essa triste realidade, né? Nós temos um aspecto que chama atenção, que é a invisibilidade. Muitas vezes a normatização dessa situação levam as pessoas a entenderem que é algo que não tem solução, é algo que já sempre foi assim, é algo que nenhuma política pública vai funcionar. E esse desalento a gente sente um pouco quando vai tratar em alguns espaços fora daqueles que, vamos dizer assim, estão na linha de frente com a população de rua. Mas é interessante, eles se recusam, eles são resistentes, eles são resilientes, eles se recusam a serem derrotados no sentido de que não tem solução. Vários movimentos, várias percepções que a gente vai tendo ao longo desse trabalho mostram que sim, é possível superar essa situação, mas como disse bem aqui o doutor Sérgio, é em rede, é em parceria, é com um olhar diferenciado. Se isso não acontecer, infelizmente, só com a polícia, só com a repressão ou só com a ideia de higienização, isso não é possível. Mas com um outro olhar, sim, tem muitas histórias de sucesso, muitas iniciativas, fora do Brasil, inclusive, que podem nos ajudar, e uma delas parte pela essa questão da primeira moradia, né? Temos que ter lugares, ninguém está na rua porque quer ficar, isso é uma realidade que eu hoje posso afirmar, mas é porque realmente os espaços não são permitidos para eles, eles são vítimas dessa concepção de que eles não têm lugar nem vez. Muito bem. Bom, e apesar dessa força, dessa resistência, precisa estar por perto para dar esse apoio no momento da fraqueza também, que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Muito bem, vou fazer um pequeno intervalo agora. Eu gostaria que no próximo bloco a gente falasse sobre de outras ações concretas para realmente, então, levar mais justiça e levar justiça a essas pessoas em situação de rua. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br ou pelo canal da Amages no YouTube e envie suas sugestões e comentários. Hoje estamos conversando sobre a humanização no atendimento do judiciário, especialmente para as pessoas em situação de rua. Os nossos entrevistados são a juíza Cláudia Helena Batista, da Primeira Vara Empresarial de Belo Horizonte, integrante do Comitê POP Rua Jus, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e também do Núcleo de Voluntariado, e o diretor do Foro de Belo Horizonte, juiz Sérgio Henrique Cordeiro Caldas Fernandes, que também integra esses dois comitês. Doutor Sérgio, então, gostaria que você explicasse para a gente, a doutora Cláudia falou no bloco anterior sobre a invisibilidade, como reduzir essa invisibilidade e de que forma essa pesquisa identificou o perfil das pessoas ou até as causas que as levaram para as ruas. Tem essas informações? Quando a gente vai tratar até no decreto 7.053, ainda de 2009, que vai identificar, né, ou qualificar o que seria a pessoa em situação de rua, ele já fala de questão de pobreza absoluta e já fala de rompimento de laços familiares. Isso é um dos grandes problemas, né? Um dos maiores. Um dos maiores problemas é a questão do rompimento, a fragilidade dos laços familiares, da própria rede de proteção. Também tem questões sociais, né? Desemprego, falta de moradia, que também impactam. Mas a gente tem de entender que a questão da pessoa em situação de rua é uma questão universal, né? A gente fala, hoje nos Estados Unidos, a gente tem mais de 500 mil de homeless. E muitos deles são veteranos de guerra, por exemplo. A gente fala no Japão, por exemplo, você tinha uma questão sobre pessoas em situação de rua, até na obra do Chateau Chicon, tem uma Talks Goldfathers, por exemplo, ele vai falar sobre isso. Você chegar em Berlim fez recentemente um censo também, e você vai observar que as pessoas em situação de rua em Berlim, a grande maioria são alemães ou são comunitários.
né? Não são imigrantes. Então, assim, a questão da pessoa em situação de rua, além da questão social, ela tem a ver com a questão da condição humana mesmo. É só econômica, não? Modelo A econômico? questão do modelo econômico, ele faz aquilo ficar mais agravado, né? Hoje a população em situação de rua em Belo Horizonte é enorme em razão da questão do déficit de moradia, a questão do desemprego, a própria questão da pandemia. Mas a gente vai ver que em toda a sociedade você vai ter a questão da pessoa em situação de rua, né? Muito é essa situação. Alguma época na vida há uma quebra dessa estrutura da vitalidade dela. E essa pessoa, ela acaba não tendo uma mão ali para acolher, ela vai, por vários motivos, ela acaba entrando na rua. E chegando na rua, a rua flagela a todos, e com muita violência. Se você está na rua, é muito mais difícil sair. E aí você tem os aspectos, sim, de visibilidade, porque a sociedade, uma sociedade que troca a ética pela estética, né? Que ela começa a ver uma estrutura que o poder de troca é muito forte e quem não tem muito para trocar financeiramente, ele passa a ser desinteressante, essa pessoa ela passa a ser vista, então, como uma paisagem, né? Ela não é identificada, não é olhada como ser humano. E a partir daí, se você não percebe aquela pessoa como ser humano, você acaba selando o destino dela. Porque você não vai mais se sentir responsável por ela. Isso é trágico, né? Isso rompe a questão do princípio da dignidade da pessoa humana. E outras situações, cada pessoa em situação de rua está num nível de organização diferente. Então essas medidas, vamos pegar todo mundo e levar para uma fazenda, isso é absurdo, né? Como tem pessoas em situação de rua que estão num nível de organização mais difícil, tem pessoas com problemas mentais, tem pessoas que já estão há muito tempo na rua, tem pessoas que estão chegando agora, então é uma realidade, é um reflexo da nossa própria sociedade. O ideal é que não tivesse, né, doutora Cláudia? Mais uma vez, existindo, é preciso saber conviver com eles, respeitar até uma decisão, opção de cada um de querer até viver nessa situação. A senhora comentou no bloco anterior a respeito de um perfil dessas pessoas que também teria alguma relação com egressos do sistema prisional. Isso acontece também? Sim, também, vamos dizer, todas as populações vulneráveis, se a gente trabalhar um campo mais amplo, elas vão sofrer algum tipo de estigma social, de exclusão e de invisibilidade, né? Então, dentro da população de rua mesmo, nós podemos colocar as mulheres como mais vulneráveis ainda, podemos colocar as crianças como mais vulneráveis ainda, e isso traz um painel, vamos dizer assim, de desigualdade e de falta de atendimento que eu acho que é crucial, né? Porque as soluções que se procuram fazer são soluções imediatistas, são soluções muitas vezes desagregadoras, por exemplo, tirar a criança da mãe, né? Isso leva aquela pessoa que já está num estado vulnerável a ficar mais ainda, né? Eu já vi relatos nessas rodas de conversa de mãe que foi separada do seu filho, que acabou de destruir o pouco que ela ainda tinha de alguma estrutura. Então, são ações que devem ser feitas, penso eu, até com uma outra cosmovisão. Nós falamos muito de uma sociedade, eu tive agora uma experiência pelo núcleo do voluntariado e pelo tribunal de convivência com os machacalis, por exemplo, né, que é uma população indígena. Eles têm uma outra visão de sociedade, né, que não tem essa... E a forma como os índios chamam as crianças, eu achei tão bonitinho, é um pedaço de mim que anda. Então, toda a comunidade acolhe aquelas crianças, acolhe os idosos, acolhem os vulneráveis, né? Não há essa exclusão. E ao invés da gente aprender com essa cosmovisão diferente, pelo contrário, a gente quer que a nossa forma seja única. Talvez aí seja um dos grandes embates dessa situação. É a falta de empatia, a falta de aceitar, né, o outro como ele se apresenta e não que ele seja o que eu quero que ele seja. E você vê como um todo, como a senhora disse, dos indígenas aí, né, de que não há essa exclusão. Agora, doutor Sérgio, essas pessoas têm muitas carências, são vulneráveis, né? E é preciso de projetos como esse que o senhor falou, mas também de ações concretas, né? Muitas vezes essas ações, esses programas precisam ir até eles, né? Porque eles vivem na rua e tem que ser... Esse serviço tem que ser ofertado também na rua e não levá-los, por exemplo, como o senhor disse, a prédios públicos inacessíveis, às vezes com sistema de catraca eletrônica, enfim, e segurança e tudo mais. Como é que isso chega para eles? Qual que é o tipo de benefício e atendimento que se leva para eles? Isso que é interessante que a doutora Cláudia falou. É sempre um trabalho com as pessoas em situação de rua, e não para, né? Você tem que fazer um trabalho em conjunto para observar. A própria questão
por exemplo, da itinerância, né? Parece interessante falar ó, a questão da justiça itinerante, né, para chegar até os locais, mas a gente tem de ver também que pessoas em situação de rua, muitos são nômades. Então, o trabalho tem de ser feito um trabalho em conjunto numa estruturação de rede. Agora, a gente teve um projeto, né, capitaneado pela doutora Simone Abras, da Corregedoria, e doutor Luiz Felipe Benfatti, que chama Registre-se, que foi muito importante, foi muito interessante, que dentro ali do UAI Praça 7 foi feito um sistema de mutirão e conseguimos... com o apoio do comitê e de vários órgãos da rede, vários cadastramentos no CAD único, atendimentos pelo INSS, carteiras de identidade, registro civil. Então, essas ações são ações interessantes, porque são ações que trabalham na estrutura da cidadania, mas acabam sendo ações pontuais. Existe a necessidade, sim, de uma política pública, a doutora Cláudia falou, de estrutura de emprego, mas e também de questão de moradia. Isso, principalmente, que os grupos mais falam e mais buscam. E, no nosso caso, a questão do exercício pleno do direito à jurisdição. Que ela, na base, a direito à jurisdição ela é base a todos os outros direitos. Né? Como é um grupo muito vulnerável, né? Um segmento vulnerável da sociedade, doutora Cláudia, estão sempre em situações de emergência. Eu fico imaginando, na pandemia, como é que foi essa convivência? Como é que foi possível esse atendimento? A pandemia trouxe uma perplexidade, primeiro porque vários dessa população, como o doutor Sérgio também falou, alguns trabalham, né? Nós temos aí os coletores de reciclagem, e eles ficaram muito espantados com vamos dizer assim, o esvaziamento da cidade. Aí nasceu um projeto, que é o Canto da Rua, em Belo Horizonte, que foi capitaneado pela Pastoral de Rua, mas outros movimentos também. O tribunal, inclusive, participou, o Ministério Público, Defensoria Pública, funcionou lá na Serraria Souza Pinto, e foi um trabalho muito interessante, que foi um embrião de ideias, que trouxe um diferencial. Então, a pandemia, ela trouxe muitos problemas para essa população, mas também trouxe uma solidariedade e uma nova perspectiva a partir desse projeto aqui em Belo Horizonte, com a prefeitura, os órgãos, e que acho que, de uma certa forma, unificou um pouco esse trabalho. Então, o que eu vejo é que, às vezes, por incrível que pareça, demandas simples, banheiro, água, antiga, essa população é antiga, isso ainda continua, ainda temos uma resistência. Quando você conversa, né, as pessoas que às vezes se dispõem a dar alimentos, agora mesmo o tribunal está na campanha do agasalho, nós estamos começando na época do frio, é uma ação do núcleo do voluntariado, mas eu achei tão interessante, uma das primeiras ações que eu fiz, acho que eu estava doando um sanduíche para alguém, ele falou assim, eu quero sanduíche, sim, mas sabe o que eu tô? Eu tô com sede. As pessoas esquecem que eles não têm água para beber. Parece uma coisa... impressionante. Né? Então, assim, e ainda eu vejo até hoje muita dificuldade com essa coisa básica, água, banheiro. É o que o senhor falou, ouvir, né? Uhum. Bom, nós estamos na reta final da nossa entrevista. Infelizmente, nosso tempo está acabando, o tema é muito bom. Então, eu gostaria agora de ouvi-los sobre a indicação de leitura para a nossa audiência. O que o senhor pode indicar, doutor Sérgio? Então, sempre, né, esse livro de Direitos Fundamentais da Pessoa em Situação de Rua, que na verdade foi feito no âmbito do projeto Rua do Respeito, né, coordenado pelo Dr. Paulo César, promotor de justiça, que inclusive venceu o Jabuti de Direito na época, de 2015 a 2016. Achei bem interessante, porque ela é uma coletânea de várias pessoas da rede, né, dos movimentos, do Ministério Público, Judiciário, muita gente falando a respeito do tema. O poeta, pelo menos, acolheu aí na capa. Né? Doutora Cláudia, o que a senhora vai indicar para nós, por favor? Então, eu tenho me dedicado muito à questão das mulheres, né? Eu acho que é um assunto, assim, as mulheres, eu acho que vão revolucionar esse mundo. As mulheres em população de rua, como eu disse, são triplamente vulneráveis. E também os trans, né, as travestis, as pessoas com a questão do LGBTQ+, então são populações triplamente sofridas. E recentemente aqui na Amages a gente está com um grupo das Amages Mulheres e
criou-se um clube de leitura para tentar focar um pouco nessa questão do feminismo. E primeiro que a gente trabalhou foi A Cor Púrpura, é um livro que eu tinha lido nos anos 80, também é um filme dos anos 80, mas que se torna muito atual. Como hoje, né, é uma história de uma mulher negra nos Estados Unidos. Vale a pena reler, né, para recuperar um pouco essa questão da dignidade humana, né, e trazer para nós a necessidade de acreditarmos, sonharmos e fazer um outro mundo possível. Boas indicações, com certeza. Bom, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu quero agradecer ao doutor Sérgio, à doutora Cláudia, pela ótima entrevista aqui. Nós falamos aqui sobre a ampliação de acesso ao judiciário e atendimento humanizado, especialmente às pessoas em situação de rua. Obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-los aqui. Bom, ficamos por aqui. Se você quiser ver e rever essa entrevista, basta ir aos canais da Mais no YouTube, nas redes sociais e também no site da associação. Obrigado e até a próxima.